Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de fevereiro. Caso vocês tenham assistido aí o vídeo de TBA que eu lancei aqui no canal, vocês sabem que eu coloquei uma boa quantidade de livros pra ler em fevereiro, porque eu li bastante em janeiro, eu achei que eu ia manter um ritmo próximo daquilo, então eu resolvi ser ousada e na verdade não deu muito certo, porque eu fui tombada na minha ousadia e acabei flopando bonito nas minhas leituras de fevereiro. Ainda assim, eu acho que eu li uma quantidade ok de livros, não foi tanto quanto eu gostaria, mas foi ok, então eu vou falar sobre todos eles pra vocês nesse vídeo e também sobre alguns mangazinhos que eu acabei lendo aí durante algum período do mês. Minha primeira leitura de fevereiro, então, vocês já sabem qual é, se vocês acompanham os vlogs daqui do canal, foi Édipo Rei, do Sófocles. Eu li esse livro aqui em um dia só, foi logo no primeiro dia do mês, porque é uma peça de teatro curtinha, de 120 páginas mais ou menos. Ele tem esse estilo aqui de narrativa bem diferenciado, que você tem o nomezinho do personagem e embaixo a fala dele. Então é um livro que ele não tem exatamente uma narrativa, sabe? E por causa disso ele deveria ser muito rapidinho de ler, mas não é tão rápido assim, porque é um livro muito antigo, com uma linguagem um pouco rústica. Ele é um livro que foi escrito lá pros tempos de antes de Cristo, então vocês sabem que isso aqui é uma antiguidade. E essa história, ela é muito conhecida. Eu acho que mesmo quem não sabe que conhece, acaba conhecendo. Que é a história do Édipo, que ele é um cara que ele acaba desvendando o enigma de uma esfinge. E depois de desvendar esse enigma, ele se torna o rei de Tebas. Só que acontece que anos mais tarde, depois dele se casar, ter filhos e etc., acaba surgindo pra ele um mistério a ser desvendado, que é sobre o antigo rei que tava no trono antes do Édipo se tornar o rei, que é um rei chamado Laio. Ele foi morto durante uma viagem que ele tava fazendo, o trono ficou sem rei, e aí depois o Édipo acabou assumindo. Só que o Édipo nunca conheceu pessoalmente esse rei, porque quando ele chegou, o trono já tava ali abandonado. E aí, quando ele assumiu o trono, ele meio que também acabou se casando com a antiga esposa do rei e construiu a vida dele em cima disso ali. E quando ele começa a investigar mais a fundo essa história, ele acaba descobrindo que tudo isso tava meio que envolvido com a história dele. E eu acredito que eu posso contar pra vocês qual é o grande plot do livro, porque, enfim, essa história é muito antiga e é muito conhecida, é praticamente uma lenda, então, assim, eu acredito que é tipo Romeu e Julieta, sabe? Não tem como você não saber o plot. E o plot dessa história aqui, então, é que o Édipo, na verdade, é filho do rei. Então, tipo assim, o que é que rolou? Vocês que não estão entendendo nada, eu vou refrescar a mente de vocês, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer essa história. O Édipo, quando ele era criança, os pais dele, né, o rei, o Laio, e a mãe dele, que se chama Jocasta, receberam meio que uma profecia ou algo assim, de que o filho deles iria acabar matando os dois. E aí acontece que eles ficaram com muito medo disso, obviamente, e eles mandaram o bebê embora pra ser morto. Só que a pessoa que levou o bebê embora pra ser morto, ela acabou não assassinando ele e enviou ele pra uma vila próxima pra ser criado como um órfão, um camponês, e foi o que aconteceu. Ele realmente foi criado como um órfão camponês. Só que uma vez, quando o Édipo já tinha crescido, já era adolescente, já tinha sido criado por outros pais, ele também teve acesso a uma profecia, um negócio assim, um aviso de que ele iria matar os pais dele. Só que aí ele achou que eram os pais dele, né, por quem ele foi criado, porque ele achava que eram os pais de verdade dele e ele acaba abandonando a casa dele pra que isso não acontecesse. Ele mete o pé, vai-se embora e acaba que nessa jornada dele, nessa viagem, ele se encontra com a caravana do rei, do Laio, o pai verdadeiro dele. Eles acabam entrando numa treta ali, numa briga, e o Édipo mata o Laio. É aí que o rei morre, sem saber que ele era o rei e muito menos que ele era o pai dele. E é a partir desse momento que o trono de Tebas fica sem rei, o Édipo acaba chegando na cidade de Tebas, desvenda o enigma e se torna o rei, e ele faz o quê? Se casa com a própria mãe, que é a Jocasta. E depois que eles descobrem tudo isso, essa treta toda, a Jocasta vai lá e faz o quê? Ela se mata. Então acaba que a profecia realmente se concretiza e o Édipo acaba sendo responsável tanto pela morte do pai quanto pela morte da mãe dele, e também acaba casado com a própria mãe. Então é realmente uma tragédia, é um livro que você não vai encontrar coisas boas acontecendo, é só tragédia, literalmente. É a verdadeira definição de ladeira abaixo. Então, assim, é uma história muito conhecida, eu fiquei interessada, né, em saber como seria contada no original, e realmente é bem legal, bem interessante. É um pouquinho difícil
difícil de entender, graças a essa narrativa mais rústica, como eu já falei pra vocês, mas pra quem tem interesse nessas tragédias gregas, nessas lendas, nesses mitos, eu acho que vai ser aí um ótimo investimento e é uma leitura, querendo ou não, rápida pela quantidade de páginas. Não lembro exatamente qual nota eu dei pra esse livro, mas eu acredito que tenha sido 4 estrelas, 4 estrelas e meia por aí. Se eu tirei alguma estrela, foi só mesmo por causa da linguagem, que me atrapalhou um pouquinho. Minha segunda leitura do mês eu não vou falar muito nesse vídeo aqui, porque eu já fiz um vlog super completo pra esse livro, cheio de spoiler, com 1 hora de duração, então assim, eu falei tudo que eu tinha que falar naquele vlog. Eu vou só dar um resuminho rápido aqui pra quem não assistiu o vlog por medo dos spoilers, que foi Carrie a Estranha, do Stephen King, meu primeiro contato com o autor, que acabou sendo um contato muito positivo, porque eu gostei bastante desse livro, eu dei 4 estrelas pra ele, e foi uma leitura muito interessante. Eu acho que não tão surpreendente, porque eu já conhecia a história através do filme, mas foi uma leitura que ainda assim conseguiu me passar bastante coisa, e eu não lembrava de tudo do filme, porque já fazia um tempo que eu tinha assistido, então ainda assim eu consegui me entreter bastante. Eu fiquei com muita raiva da mãe da Carrie, então eu passei raiva, passei ódio. Também fiquei com muita pena dos personagens aqui, tanto da própria Carrie quanto outras pessoas que estão ao redor dela, senti compaixão. Fiquei em alguns momentos felizinha por algumas coisas muito pontuais que aconteceram com a Carrie durante a história, que foram coisas assim, alegrias muito passageiras. Então assim, esse aqui é um livro que eu não diria que ele é exatamente um terror, porque não dá medo, sinceramente, pra vocês. Estou falando aqui, eu sou uma pessoa medrosa, mas eu não senti medo com esse livro. Ele é muito tranquilo de ler, muito de boa. A única coisa, assim, que eu diria que puxa um pouquinho mais pra um lado, assim, aterrorizante, seria as partes em que a mãe da Carrie tá interagindo com ela, porque os poderes da Carrie, os poderes telecinéticos que ela tem, eles por si só não são assustadores, porque se eles fossem utilizados de outra forma, seria como super-heróis que a gente conhece nos filmes por aí, então seria uma coisa super, assim, normal, digamos, né, puxado pra esse lado fantasioso que a gente já conhece. E aqui, então, a gente vai ter uma história de uma garota chamada Carrie White. Ela tem 16 anos de idade e ela passou a vida toda praticamente sofrendo bullying, porque ela é aquela garota estranha, esquisita da escola, que não consegue interagir muito bem, que não tem amigos, que é muito zoada pela aparência e pelo jeito como age. E pra piorar tudo, além de sofrer bullying na escola, ela é totalmente oprimida pela mãe dela dentro de casa. Ela tem uma criação muito rígida, uma educação muito rigorosa e é obrigada a viver de acordo com o que a mãe dela acredita, mesmo que não seja isso que ela quer pra si mesma. A mãe dela é uma pessoa extremamente religiosa, então pra ela qualquer coisa é pecado, pra ela usar roupas de determinado tipo é pecado, namorar é pecado, qualquer tipo de diversão, qualquer coisa minimamente normal pra ela é pecado. Então a vida da Carrie é extremamente sem graça, chata, terrível, uma vida que sinceramente eu não desejo para qualquer pessoa no mundo. E essa situação com a mãe dela é tão terrível que chega ao ponto da Carrie não saber, por exemplo, o que é menstruação. E no dia que ela menstrua pela primeira vez, aos 16 anos de idade, ela tava no banheiro da escola depois da aula de educação física. Acontece o episódio na frente de todas as outras garotas e a Carrie fica em pânico, achando que está com hemorragia interna, o que não é o caso, obviamente. E as outras garotas, pra piorar tudo, começam a zoar ela, jogar absorvente na cara dela. E acontece todo aquele episódio horrível de bullying. É uma situação, inclusive, que os poderes da Carrie começam a se manifestar de forma mais ativa. Mas uma dessas garotas que trata a Carrie de forma super ridícula acaba se sentindo mal por isso e resolve que vai ajudar ela de alguma forma, pedindo ao namorado para que ele convide a Carrie para o baile da escola que está se aproximando, para que assim a garota possa ter algum pingo de felicidade, etc. Só que não está nos planos de outra das garotas que a Carrie seja minimamente feliz, porque ela quer o quê? Lascar todo mundo. E ela vai lá e faz um plano terrível que vai acarretar em um monte de desastre. E só lendo o livro pra saber o resto, porque não posso falar mais sem dar spoiler pra vocês. Mas é um livro realmente pra te fazer passar raiva. Ele te dá mais raiva do que medo. Então se vocês também nunca leram Stephen King como eu e querem começar a ler o autor por ordem cronológica, que seria no caso Carrie a Estranha, a primeira publicação dele, ou mesmo se vocês já leram outros livros dele e querem ler esse daqui também, vão com a consciência de que medo vocês não vão sentir, mais raiva tem de sobra. Minha terceira leitura do mês foi 13 Segundos, da Bel Rodrigues, que é um livro que estava na minha meta de 12 livros pra ler em 2021, e é um livro que eu estava postergando a leitura desde 2018 por medo de não gostar. E o que aconteceu? Eu amei o livro? Eu não amei o livro, mas eu não odiei, e eu já estou muito satisfeita por isso, porque é um livro que foge muito da minha zona de conforto, e é um tipo de história que eu já tenho consciência hoje em dia de que eu não gosto tanto, porque lá na época que eu comprei ele, eu ainda tava numa vibe assim, que eu conseguia ler esse tipo de história e me entreter e gostar,
gostar e ficar empolgada, o que não acontece muito hoje em dia. Eu acho que hoje em dia eu tô muito mais tendenciosa pra outros gêneros, então acabou que esse livro aqui foi interessante, mas também não me surpreendeu, acabou não sendo um livro que entraria na minha lista de melhores do ano, por exemplo. Aqui a gente vai conhecer a história da Lola, e ela basicamente acaba de terminar um relacionamento de muito tempo, que ela gostava muito do cara e tal, só que apesar dela querer terminar esse relacionamento, ele não queria terminar, e ele fica meio que correndo atrás dela, só que ela não quer mais nada com ele, e ela acaba conhecendo outro cara, um intercambista que tá estudando no colégio dela, que ele é do Canadá, se eu não me engano, uma coisa assim, e ela acaba se envolvendo com ele, começa a gostar dele, mas vocês sabem como é, né? Homem é uma coisa que não dá pra confiar, então o ex-namorado dela vai fazer uma coisa assim que vai mudar a vida dela totalmente, que vai deixar a garota super traumatizada e que vai ser uma carga muito negativa pra ela nesse momento da vida e mediante essa situação de escola, de julgamento e tudo isso. Então ela vai precisar reunir meio que forças pra enfrentar essa situação e a gente vai acompanhar toda essa reconstrução da vida dela, que é uma parte legal e interessante que eu achei que foi bem tratada e que foi abordada com responsabilidade no livro. Então se vocês gostam de um livro mais contemporâneo de romance adolescente, com um pouquinho de drama, com uma história assim bem focada mesmo na parte amorosa e também no crescimento da personagem, talvez vocês gostem desse livro. Como não é algo que faça muito meu estilo, eu acabei dando uma nota ok, que foi de 3 estrelas, mas não é um livro que eu acho que seja ruim de forma alguma e eu nem tenho, na verdade, críticas sobre ele pra poder pontuar aqui nesse vídeo. Simplesmente é algo que tava muito fora da minha zona de conforto e que por causa disso eu tive um pouquinho de estranhamento. Minha quarta leitura do mês, como eu já tinha lido 3 livros totalmente fora da minha zona de conforto, eu resolvi pegar algo um pouquinho mais seguro, que foi A Rainha Aprisionada, da Kristen Ciccarelli, que é o segundo livro da trilogia Scary. E esse aqui é um livro de fantasia young adult, então é simplesmente tudo para mim. E eu amei essa história, gente. Eu gostei muito desse livro, acho que eu gostei mais dele do que do primeiro da trilogia, e eu já tinha gostado bastante do primeiro. Eu não lembro quantas estrelas eu dei pra esse livro, mas eu acho que foi 4,5 estrelas. E aqui a gente vai acompanhar, então, outra protagonista, uma protagonista diferente, uma personagem diferente do primeiro livro, mas que ela também aparece no primeiro, então é meio que como se no primeiro ela fosse introduzida na história, e aqui nesse segundo ela vai ter o protagonismo que ela merecia, então a gente vai conhecer ela mais profundamente, a história por trás dela, e também vai se desenrolar um novo plot, bem diferente do primeiro livro, mas ao mesmo tempo uma continuação e meio que um desenrolar das consequências que acontecem por causa do primeiro livro. Eu tô tentando explicar pra vocês sem dar spoiler, mas assim, confiem em mim, leiam essa trilogia que ela é muito boa e insistam pra esse segundo livro, porque ele é realmente muito bom. Ele é bem focado no romance, assim, eu acho que ele é até mais focado na parte do romance do que o primeiro livro, mas ao mesmo tempo eu não acho que o romance acabou ofuscando a trama principal ou o enredo da história. Então, na minha opinião, foi um livro que ele soube dosar muito bem todos os aspectos e entregou tudo de uma forma muito legal, que ficou assim, simplesmente incrível, e me deixou super empolgada pela leitura do terceiro e último livro da trilogia, que eu acho que já vai acompanhar outra personagem. Então eu tô bem ansiosa pra saber qual vai ser o ponto final da história e qual vai ser a próxima personagem a protagonizar os livros dessa trilogia. Minha quinta leitura do mês foi Mallory, do Josh Malerman, que é a continuação de Caixa de Pássaros, ou Bird Box, e foi um presente que eu ganhei da Ebony no ano passado, no meu aniversário. Fiquei muito feliz com o presente porque eu tava louca pra ler esse livro, e nesse ano eu acabei encaixando ele na minha meta de séries de livros pra finalizar em 2021, e eu escolhi pra pegar esse mês agora de fevereiro, e eu acho que foi uma escolha ótima, porque o momento que eu li esse livro foi perfeito, eu fiquei muito empolgada pela leitura, eu li o livro super rápido, eu tinha saído já de uma fantasia, então eu pensei que eu podia já pegar um livro de um gênero um pouquinho mais diferente, e deu super certo. Eu acho que esse livro aqui acabou me entretendo tanto quanto o primeiro. Eu diria ainda que ele não superou o primeiro, porque o primeiro ele tem aquele primeiro impacto, sabe? Esse aqui ele vai contar a mesma história, ele tá ali no mesmo universo, praticamente numa situação assim muito parecida, muito próxima, nada mudou efetivamente, sabe? Então esse aqui é meio que uma continuação pro primeiro, e como o primeiro ele teve aquele impacto inicial de te apresentar aquele problema, aquele apocalipse que tava acontecendo, que as pessoas tinham que sair nas ruas com vendas e tal, ele acabou sendo um pouquinho mais marcante nesse sentido, mas eu gostei da forma como esse aqui foi desenvolvido também, porque eu acho que com as possibilidades que ele tinha, o autor fez
fez uma coisa legal, que ficou interessante, que ficou, sabe, aceitável. Eu acho que esse livro aqui poderia ter acabado se tornando uma coisa bem ruim, e não foi isso que aconteceu na minha opinião, então só por isso eu já tô bem satisfeita. Também fiquei feliz porque nesse livro aqui a gente tem mais contato com personagens que são muito pouco abordados no primeiro livro, então a gente tem um contato maior e a gente vê como que tá sendo o desenvolvimento desses personagens, o que eles se tornaram, quem eles se tornaram, como eles estão agindo e reagindo e lidando com toda a situação em questão. E eu estou tentando novamente falar sem dar spoilers. Quem já leu Bird Box, eu acho que vai entender do que eu tô falando. Mas assim, pra quem não leu a história ainda, em Bird Box a gente vai ter basicamente um apocalipse. Só que não é um apocalipse zumbi como em The Walking Dead. A gente tem um apocalipse que a gente não sabe nem do que é. Nós não temos informações nenhuma sobre que tipo de criatura que tá atacando a humanidade e acabando com todo mundo. Porque é uma criatura que ela te ataca através dos olhos. Então você não pode olhar pra essa criatura ou você tem um surto de loucura e se mata, ou então um surto de loucura e sai matando as pessoas, e obviamente não é nada legal isso. E é um tipo de problema pra que ninguém tem uma cura e toda a população tá sendo rapidamente contaminada, afinal, pela visão você acaba sendo, né, atingido por essas criaturas e tá todo mundo morrendo. Quem tá vivo é porque tá trancado em casa, se protegendo de alguma forma, saindo na rua apenas usando vendas. É uma situação extremamente caótica, preocupante e inédita. Então assim, é realmente um livro pra te deixar bem agoniado, bem apreensivo. Não te dá medo, ele é meio que um suspense mesmo. Em nenhum momento vai ter algo que te cause assim terror, mas ele vai te deixar tensa porque você vai ficar o tempo todo esperando alguma coisa ruim acontecer, alguma tragédia acontecer, algum ataque. Então essa sensação é bem legal e ela te desperta coisas assim que te deixam muito presa na história. Eu super recomendo Caixa de Pássaros pra quem não leu ainda, e pra quem lê Caixa de Pássaros e gostar, eu recomendo a leitura de Mallory, porque apesar de ter visto que muita gente não gostou desse livro, eu acho que pra mim ele foi uma leitura que valeu a pena. Então eu recomendo sim que vocês leiam e tirem as próprias conclusões e vejam se vocês vão ou não gostar. Minha sexta leitura do mês foi Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas, que é o 5º livro e meio de Trono de Vidro. Esse livro aqui tava na minha TBA do mês passado, não na TBA desse mês, e eu realmente comecei a leitura dele mês passado, mas não consegui finalizar a tempo, tanto é que ele não apareceu no Leituras de Janeiro, mas eu finalizei em fevereiro, então está aqui. E gente, esse livro aqui foi tudo. Ele é o livro da série Trono de Vidro que eu estava precisando nesse momento da minha vida, porque eu já falei aqui algumas vezes, não sei se vocês lembram, que eu comecei gostando muito de Trono de Vidro nos 2 primeiros livros, o terceiro foi uma decepção, o quarto se recuperou um pouco, no quinto eu já tava naquele período de aceitação, mas nunca mais os livros da série tinham me despertado essa sensação de amo ler, amo esse universo, amo esses personagens, e esse livro aqui conseguiu fazer isso, mesmo que seja um livro que não acompanha a protagonista, que não acompanha ali os personagens que mais estão tendo foco nesses últimos livros. Ele foi uma história, assim, que me pegou muito, me deixou muito presa. Eu não conseguia parar de ler. E eu acho que provavelmente é porque esse livro aqui é protagonizado, basicamente, por 2 personagens. O primeiro é o Chaol, que é, inclusive, um dos meus personagens preferidos de Trono de Vidro. Diria que ele divide o primeiro lugar dos preferidos junto com a Menon. Então, assim, eu amo este homem demais, ele é tudo para mim. E a outra protagonista do livro é a Nesryn. Nenhum dos dois tinha aparecido no 5º livro, eu fiquei meio assim, ué, por que eles não apareceram? Mas aí eu descobri um tempo depois que é porque esse 5º livro e meio, ele se passa durante o mesmo período, durante os mesmos acontecimentos do 5º livro, só que ele vai passar pelo ponto de vista desses personagens em outro lugar, que é onde eles estão. Então assim, esse livro aqui é fundamental, tá? Para a leitura da série. Se vocês querem pular do 5º livro para o último, eu não recomendo que vocês façam isso, porque vocês vão perder muita informação que tem aqui. A gente descobre muita coisa importante sobre esse universo, sobre tudo o que tá acontecendo. Gente, é sério, muita coisa importante é revelada nesse livro, coisa que me deixou assim com o queixo no chão. E, gente, nossa, é muito bom. Sério, não tô zoando com vocês. Eu acho que até agora esse livro aqui foi o meu favorito de todos da série. Ele é muito incrível e ele finalmente dá um foco maior
próprio Cale, que era um personagem que, na minha opinião, tava sendo muito injustiçado há muito tempo. E assim, finalmente meu bebê teve o que merece, entendeu? Então eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Ele tem romances incríveis acontecendo aqui, tem muita batalha incrível, tem revelações incríveis, tem tudo que acontece aqui é incrível. É um livro recheado de coisas incríveis. E eu não sei mais nem o que falar pra vocês, porque qualquer coisa que eu fale sobre essa história vai ser spoiler, porque enfim, é o 5º livro e meio de uma série. Esse livro aqui reacendeu a chama da vontade de ler Trono de Vidro, que estava se apagando em mim. E agora eu tô super empolgada pra ler o último livro, que é Reino de Cinzas. E não, eu não consegui ler Reino de Cinzas esse mês, já fica aqui avisado pra vocês. Mas vou ler provavelmente em março, porque preciso finalizar essa série. E tudo isso graças a este livro, Torre do Alvorecer, também conhecido como Perfeição em forma de livro. Minha 7ª leitura do mês foi A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, 2º e último livro da duologia Stranger the Dreamer, ou Um Estranho Sonhador. E, gente, que livro incrível! Meu Deus do céu! Eu falei pra vocês, né, que eu amei O Estranho Sonhador, falei no vídeo de leituras, falei em vlog, falei em todos os lugares possíveis. E esse livro aqui é tão bom quanto. Ambos foram 5 estrelas favoritados e eu não me arrependo de nada. Eu amei essa leitura, eu recomendo para exatamente todos os humanos do planeta que leiam esta série, porque é muito boa, os personagens são incríveis, o desenvolvimento é incrível, a história é incrível e aqui acontece muita coisa o tempo todo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que, apesar de ter amado muito O Estranho Sonhador, ter dado 5 estrelas e ter favoritado, eu achei o início dele um pouco confuso e um pouquinho lento? Esse livro aqui não tem isso. Como a gente já teve essa experiência anterior com O Estranho Sonhador e já tá familiarizado com os acontecimentos, com o universo, com os personagens, a gente chega pra esse livro aqui totalmente preparado, então a gente não passa por esse período de adaptação. E isso é muito bom porque permite que o livro vá te dando porrada atrás de porrada. Então, da primeira página desse livro até a última página desse livro, você vai estar chorando, vai estar gritando, vai estar se descabelando, vai estar se jogando da janela. Então, assim, é muito intenso, entendeu? Altas emoções são prometidas para esta história. E pra quem leu o primeiro livro e conhece, sabe como é o final do primeiro livro. Nem palavras, entendeu? Não tenho nem palavras pra descrever o surto que foi esse daqui, porque é surto atrás de surto. E pra quem não conhece a história do primeiro livro, vou falar aqui uma sinopse rápida do primeiro livro, só pra apresentar a série pra vocês. Um Estranho Sonhador, então a gente vai conhecer a história de 2 protagonistas, que é o Laszlo e a Sarai. O Laszlo, então, ele foi uma criança órfã que foi criada em um lugar e depois foi enviada pra uma espécie de biblioteca, eu não sei direito como é o nome. Parece muito aqueles lugares onde fica um monte de monges, sabe? Eu imaginava muito como algo assim. E aí o Laszlo é criado lá, ele sempre foi uma criança extremamente interessada em histórias, em conhecer mais, em estudar, em pesquisar coisas, e ele é basicamente um rato de biblioteca, e lá tem uma biblioteca imensa. Então ele começa a pesquisar muitas coisas, ele fica super interessado, e um dos maiores hobbies dele é pesquisar sobre uma cidade chamada Lamento, que é uma cidade que, segundo a lenda, ela foi invadida pelos deuses, e esses deuses acabaram roubando o nome da cidade. Então eles apagaram o nome da cidade da mente de todos os moradores, e desde então ela passou a ser conhecida como Lamento. E o Laszlo, ele é tão viciado nessa história que ele acaba aprendendo a língua deles, ele faz pesquisas, ele sabe de um monte de coisa, até que um dia uma caravana liderada por um moço que se diz morador dessa cidade chamada Lamento chega no lugar onde o Laszlo trabalha, nessa biblioteca, e ele quer reunir uma equipe de pessoas extremamente habilidosas e pessoas com talentos assim super diferenciados para fazer uma viagem e cumprir uma missão nessa cidade, que ele não explica muito bem o que é essa missão, não dá muitas informações e pergunta quem é que vai com ele e quem que não vai. E o Laszlo, é claro, ele quer muito conhecer essa cidade, é o sonho da vida dele basicamente, então ele acaba se oferecendo pra ir, mesmo que ele não tenha nenhum talento especial, e entra nessa jornada aí pra conhecer a cidade que teve o nome esquecido. Sem dar spoilers pra vocês, é isso que eu posso falar sobre a parte do Laszlo, mas lembra que eu falei também que a gente tem outra protagonista, que é a Sarai? Então, a Sarai, ela tá vivendo basicamente em uma espécie de casa flutuante. Eu não sei explicar muito bem pra vocês isso sem dar spoilers. A Sarai mora lá atualmente junto com outras 4 pessoas que têm mais ou menos a idade dela, são todos adolescentes. E tanto ela quanto essas outras 4 pessoas têm poderes mágicos. Então a gente tem o Feral, que por exemplo, ele consegue fazer a chuva cair, ele consegue meio que chamar as nuvens e fazer as nuvens jogarem chuva. Tem a Ruby, que ela consegue fazer fogo. Tem a Pardal, que ela consegue
consegue fazer as plantinhas crescerem. Tem a própria Sarai, que ela consegue invadir os sonhos das pessoas através de mariposas que ela solta pela boca. E a gente tem também a Minha, e ela consegue prender a alma dos mortos, então ela meio que consegue reunir vários fantasmas e comandar eles. E essas 5 pessoas, elas também têm um dilema ali envolvendo eles, também tem uns problemas que eles precisam enfrentar, umas tretas pra resolver. E a gente vai acompanhar essas 2 histórias em paralelo, que em algum momento vão se juntar, e aí a gente vai entender tudo que tá acontecendo. Por isso que eu falo que o início é um pouco confuso, porque você tá acompanhando esses 2 pontos e não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo em cada um deles. E até o ponto que você finalmente entende, aí o livro deslancha e fica incrível. Então, assim, leiam O Estranho Sonhador, tenham essa primeira experiência e depois leiam esse livro aqui, porque é tão incrível quanto. E na minha opinião, ele foi uma finalização muito boa pra duologia. Ele, na verdade, deixou um final que até permite uma continuação, caso a autora um dia queira escrever. Não é uma continuação que seria necessária, porque tudo já foi fechado direitinho aqui. Mas se ela quiser escrever, ela consegue de boa, porque ela deixou espaço para que isso aconteça. Eu estou torcendo pra ela escrever? Eu não sei, porque eu tenho medo de que ela estrague uma história que já tá perfeita. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu ficaria muito feliz em ter mais um pouquinho de contato com esses personagens e continuar acompanhando eles, porque eu realmente vou sentir muita falta e eu gostei muito, muito, muito desses 2 livros. Minha 8ª e penúltima leitura do mês foi A Maldição da Pedra, da Cornélia Funk, primeiro livro da trilogia Reckless. E pra quem acompanha muito aqui o canal, provavelmente já deve ter me ouvido falar alguma vez da trilogia Mundo de Tinta, que é dessa mesma autora, e é uma trilogia que eu amo demais, é uma das minhas favoritas da vida. Eu dei 5 estrelas e favoritei todos os livros, e são histórias incríveis, com uma escrita perfeita e personagens, assim, extremamente cativantes. Então, eu já fui pra esse livro aqui, pra essa leitura, com uma expectativa muito alta, graças ao primeiro contato que eu tinha tido com a autora, que foi muito positivo. E no início do livro, eu tava, meu Deus, esse livro aqui vai ser uma decepção, eu não vou gostar. Eu fui com expectativas muito altas, e aí eu vou quebrar a minha cara. Só que isso só aconteceu realmente no início do livro, até a página 66, mais ou menos, tá? Eu tô dando estimativa aqui pra vocês. Esse livro é curtinho, ele tem 240 páginas, então vocês devem pensar que 66 páginas é muita coisa, mas assim, não é. É porque eu realmente tava enrolando pra ler o livro. A escrita dele é muito bonita, muito bem construída, mas não é tão densa assim. Ele é um livro que ele tem ilustrações, tá? No início dos capítulos, eu acho que ilustrações feitas pela própria autora, inclusive. E a diagramação da seguinte, apesar de eu ter reclamado no vlog, eu não acho ela mais tão ruim assim agora, que eu já me acostumei. Eu acho que é porque eu tava no início do livro, eu não tava conseguindo me prender muito na história, eu resolvi culpar a diagramação. Mas a diagramação é tranquila, e depois que você pega no ritmo no livro e consegue entrar na história e se importar com o que tá acontecendo, a diagramação não faz a mínima diferença e flui muito bem o livro. Então, assim, apesar de no início ter achado que seria uma decepção, eu acabei me surpreendendo com o livro e eu gostei bastante dele. Eu terminei super empolgada pela leitura do segundo, que eu tenho aqui em casa e que, inclusive, eu vou fazer a leitura ainda esse ano porque tá em meta. E é um livro também que eu acredito que eu não tava gostando tanto no início porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. A Cornélia Funk, ela não te explica muito bem as coisas, ela vai construindo a história e ao longo ali dos acontecimentos ela vai te soltando as informações e você vai juntando as peças e descobrindo basicamente tudo sobre o universo, sobre os personagens, sobre os acontecimentos. É tudo muito quebra-cabeça, sabe? E ainda assim é um livro que eu acho que ele puxa mais pra vibe do infanto-juvenil do que do jovem. Na verdade, eu não sei muito bem, porque parece que os personagens aqui no início são crianças e depois são adultos. Então eu fico meio confusa, assim, não sei muito bem qual seria a classificação desse livro. Mas eu acho que ele vai agradar a todos os públicos, porque é uma história muito, muito legal. Parece bastante um conto de fadas. Inclusive, a gente tem aqui elementos de contos de fadas. A gente tem gnomos, tem anões, tem fadas. Tem um monte de criaturas mágicas e é bem legal, porque é como se fosse um mundo mágico, bem no estilo de Coração de Tinta, só que dessa vez, ao invés da gente viajar pelos mundos através dos livros, nesse caso aqui, os personagens viajam através de um espelho. Então aqui a gente vai ter o Jacob, que quando ele é criança, ele entra escondido no escritório do pai dele, que tá desaparecido já há algum tempo, sem voltar pra casa, e ele descobre o espelho que dá pra você atravessar e ir pra outro mundo. E a partir desse momento que ele descobre isso, ele começa a fazer viagens frequentes entre
esses mundos, porque ele quer procurar o pai dele, ele quer descobrir o que aconteceu e ele acha que o pai dele tá preso no outro mundo. Então ele acaba fazendo essas viagens cada vez mais frequentes e ele constrói uma reputação e uma vida também nesse outro mundo e fica vivendo assim meio que duplamente. Só que o Jacob tem um irmão mais novo que chama Will, e um dia, quando eles já estão mais velhos, já estão adultos, o Will, o irmão dele, segue ele para o outro mundo e ele acaba sofrendo um acidente. A autora não explica muito bem como que aconteceu, mas ele acaba sofrendo um ataque e ele acaba sendo infectado meio que com uma doença que eu não sei muito bem explicar pra vocês porque também não entendi muito bem, e é uma doença que vai se espalhando pelo corpo dele e vai transformando ele em pedra, por isso que o nome é a maldição da pedra. E aí o Jacob vai ter que arranjar uma forma de fazer com que o irmão dele volte ao normal, de que essa doença pare e regrida. Caso contrário, se a pedra continuar se espalhando pelo corpo dele, o Will vai acabar se transformando em um Goyle. E pelo que a autora explicou no livro, são criaturas totalmente de pedras que têm sentimentos diferentes dos humanos, então os sentimentos do irmão dele também vão se modificar. Então esse livro aqui todinho basicamente vai ser essa jornada do Jacob pra tentar salvar o irmão dele. E apesar de parecer simples, vai acontecendo muitas coisas empolgantes ao longo do livro e você fica cada vez com mais vontade de descobrir qual vai ser o final. Então eu acabei o livro assim bem empolgada, eu dei 4 estrelas pra ele e eu já estou louca pra ler o segundo livro e também pra comprar o terceiro e finalizar logo a trilogia. Minha última leitura de livro então do mês de fevereiro foi A Gruta Gorgônia, que é o 11º livro de desventuras em série do Lemony Snicket, e vocês já sabem tudo que eu vou falar desse livro aqui, porque eu sempre falo a mesma coisa. Então basicamente tenho que dizer pra vocês que nesse livro aqui tem muitas reviravoltas, tem muitas situações tensas, situações de perigo e situações também reveladoras, tá? Então a gente vai ter ali um pouco mais de informação sobre alguns personagens secundários que a gente estava acompanhando desde os primórdios dos primeiros livros, e finalmente a gente vai conhecer um pouquinho mais deles, dar um pouquinho mais de foco. Tem muita traição, tem muita reviravolta, tem muita coisa acontecendo nessa história e ela tá cada vez mais empolgante, então tô louca pra ler o 12º livro. Eu vou ler agora esse mês de março e eu acho que é um livro que promete bastante, porque no final desse livro aqui a gente percebe o quanto os 3 irmãos Baudelaire mudaram, tá? Ao longo da história a gente percebe que eles estão amadurecendo e que eles estão começando a tomar as próprias decisões e agir por conta própria, como eles foram obrigados a fazer ao longo de todos esses livros, porque eles nunca puderam realmente assim contar com a ajuda de ninguém, principalmente dos adultos. Então é tudo assim muito trágico na vida deles. Então agora eles estão começando a simplesmente não ligar mais para a opinião dos outros, para as ordens dos outros, principalmente porque nos momentos críticos essas pessoas também não estão ali para ajudar eles. E eu achei essa parte assim bem legal do final desse 11º volume e tô bem ansiosa para ler o 12º. Recentemente eu vi esse box de livros aqui em promoção, então sempre fiquem de olho que de vez em quando ele entra em promoção, fica por cerca de R$12 cada livro e vale super a pena porque são histórias muito rapidinhas de ler e que com certeza vão te entreter e quem sabe até mesmo conseguir te tirar de uma ressaca literária. Agora, pra finalizar esse vídeo rapidinho, eu vou mostrar pra vocês os mangás que eu li esse mês. Todos foram da mesma série, mas eu li uma quantidade bem grande porque eu passei aí um período de fevereiro, uma semana mais ou menos doente, e eu não tava com vontade de ler livros, então eu acabei investindo nos mangás e deu super certo. O primeiro mangá que eu li em fevereiro então foi o volume 2 de Aoharai, do Daio Sakusaka. Eu amo essa série de mangás e eu descobri que eu amo ainda mais do que eu esperava, então eu fiquei super empolgada e acabei pegando também o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume, o 8º volume, o 9º volume, que eu vou deixar a capinha aqui pra vocês porque eu não tenho ele físico, infelizmente, o 10º volume, o 11º volume, o 12º volume e por fim o 13º e último volume da série. Se vocês fizeram os cálculos aí, vocês perceberam que eu li 12 volumes de mangá esse mês e já é uma evolução bem grande em comparação com o mês passado, que eu li 3 volumes e foram todos da mesma série, que é a Aoharai. Então eu praticamente comecei a série, porque na verdade eu só tinha lido o primeiro volume antes, então eu li do 2º volume até o último, finalizei logo de uma vez porque eu não consegui me segurar e precisava descobrir qual seria o final da história. E é uma série de mangá shoujo que eu recomendo muito pra todo mundo que gosta desse gênero. Eu acho que se você relevar algumas partes um pouco mais problemáticas da história, que na verdade estão muito enraizadas na cultura japonesa e que é muito comum você ver em mangás, você consegue aproveitar o que tem de melhor e você consegue ter uma ótima experiência. Em alguns momentos você sente certa raiva, certo
certo ranço por alguns personagens, mas assim, é outro sentimento que eu já tô um pouquinho acostumada, então eu costumo relevar e tentar seguir em frente, e deu super certo com essa série. Até o 4º volume, mais ou menos, eu já tava sabendo o que ia acontecer, porque é basicamente a parte que o anime, né, adaptou. O anime só tem uma temporada, então se vocês quiserem assistir o anime primeiro, aí vocês veem se vocês vão gostar, e depois pegam o mangá pra ler. Infelizmente ele não tá muito fácil de achar pra comprar, mas na internet tem scan pra vocês lerem. Eu li o 9º volume pela internet, já que eu não tenho aqui em casa, e deu super certo pra mim. Em Aoharaida, então, a gente vai ter a história do Kou e da Futaba. Eles eram meio que o crush um do outro durante o período do colegial, né, durante mais ou menos ali a 6ª série, eu acredito. E eles tinham marcado um encontrinho ali no final do semestre, eles iam se encontrar nas férias, iam ter meio que um date. Só que acaba chegando o dia do famigerado date, a Futaba fica lá esperando o Kou no ponto de encontro deles e o Kou nunca aparece. Quando passam as férias e chega novamente o período das aulas, a Futaba descobre através dos amigos que o Kou tinha saído da escola, tinha se mudado pra outra cidade e não tinha avisado nada. Então ela fica super magoada e também ao mesmo tempo confusa, porque ela não entende por que ele se mudou tão repentinamente, por que ele não foi no encontro, por que ele não avisou nada. Só que nesse ponto já não tem mais nada que ela possa fazer, porque ele já foi embora. Depois disso, vários anos se passam e a Futaba já tá então no ensino médio, já tá ali crescidinha. Ela acabou mudando bastante ao longo desses anos aí que se passam no decorrer da história, porque quando ela era mais nova, ela era toda fofinha, tinha várias amigas, ela era um pouco mais vaidosa. Só que depois de um tempo ela acabou percebendo que o fato dela ser bonitinha, digamos assim, atraía a atenção dos garotos, e as garotas que estavam ao redor dela começaram a excluí-la por causa disso, porque ficavam dizendo que ela fazia tudo aquilo só pra chamar atenção, que ela queria ficar provocando os garotos e tal, enfim, aquele tipo de maldade que a gente sabe que é tão comum. E por causa disso, então, a Futaba resolve que vai mudar o jeito dela. Então ela começa a ficar um pouco mais desatenta, ela fica desleixada, ela não liga mais pra própria aparência, e com isso ela acaba conseguindo, né, desviar a atenção dos garotos dela e ficar próxima das outras meninas pra realmente ter amigas. Só que em determinado ponto da história ela acaba reencontrando o Kou, ele volta a morar na cidade, eles voltam a estudar no mesmo colégio, e ele meio que dá aquele negocinho assim nela, acende a lâmpadazinha, né, coloca a mão na cabeça dela e fala assim: acorda pra vida, meu bem. E aí ele fala pra ela que as amigas dela são falsas e que ela não devia ficar mudando o jeito dela de ser por causa dos outros, dá aquela famosa lição de moral. Eles dois acabam se reencontrando então, mas ela percebe que ele tá muito diferente de como ele era antes, não em questão de aparência, mas a personalidade dele tá totalmente mudada, e ela não entende o que aconteceu. Ela fica procurando o Kou que ela gostava antes, que era uma pessoa gentil, delicada, fofa, generosa, carinhosa, simpática, e na verdade ela encontra um garoto muito frio, muito indiferente, que fica zombando da cara dela. Enfim, é uma mudança assim bem radical, e ela não entende por que isso aconteceu. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse reencontro dos dois e qual é o mistério, sabe, da grande mudança do Kou. A gente vai ter tudo isso, além de várias outras mini problemáticas que são encaixadas ali pra dar um draminha, pra fazer a história girar, pra fazer plot twist, enfim, tudo isso. E é uma história bem legal, bem fofa, que também tem um pouquinho de drama, tem um pouquinho de comédia, tem umas partes bem engraçadas. Então, pra quem gosta desse tipo de história, eu acho que vai ser uma ótima leitura e eu super recomendo também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo quais foram as leituras de vocês desse mês e quais das minhas leituras vocês mais gostaram, ou querem que eu traga alguma resenha ou review aqui pro canal, porque eu posso fazer com certeza. Também me sigam pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês, e tem link de acesso pra eles aqui embaixo no box de descrição. Também tá aqui na descrição o meu link da Amazon, do Submarino, do Shoptime e da Americanas, e comprando através de qualquer um deles vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então eu fico muito grata que vocês utilizem o meu link e lembrem-se de mim nesses momentos. Também queria informar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na plataforma ao lado, que vocês sabem de que eu tô falando, e eu vou deixar o link do meu canal lá fixado no primeiro comentário aqui embaixo pra vocês acessarem, serem notificados de quando eu estiver fazendo live e irem ler junto comigo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!